pessoal, está no ar mais um Papo Rock. E hoje o Papo Rock é cheio de alegria, começando aqui com um sorriso no rosto, porque o nosso Brasil venceu o primeiro jogo da Copa do Mundo 2022. A Câmara Municipal de Pouso Alegre está toda sorrindo hoje, todo brasileiro acordou feliz, porque começamos a Copa com o pé direito. Na verdade, o pé direito do Richarlison, né, que fez 2 golaços ontem no jogo. E eu recebo aqui hoje para falar aí sobre a Copa do Mundo, para falar sobre esse assunto, Juliano Finamur, que é, além de ser o meu colega de trabalho aqui da TV Câmara, ele é um dos apresentadores do programa Câmara Esportes, juntamente com o Guilherme Medeiros e o Rafael Bravo. E também ele é historiador, gente, ele é professor de história. Então, nada mais justo do que dar esse espaço aqui para esse meu amigo receber esse convidado especial aqui para falar sobre a Copa do Mundo. Seja bem-vindo, Juliano Finamur. Obrigado, Cindy. E hoje, né, com aquela ansiedade que já foi, né? Aquela expectativa do primeiro jogo que já foi. Agradeço aí pelo convite. Nesse dia especial, né? Que tá todo mundo feliz aqui no Brasil, né? Com certeza. Aproveitando aí a sua alegria, a sua felicidade, fala pra gente o que você achou do jogo ontem. Olha, o jogo ontem foi de muita expectativa. No começo de muita ansiedade, os próprios jogadores, né, viveram uma ansiedade muito grande. E a estreia, né, aquele fator estreia que sempre pega. A Sérvia tem uma ótima equipe, mas não conseguiu, né, conter o Brasil ali. O primeiro tempo foi meio truncado. Deu medo o primeiro tempo, né, Juliano? O Brasil não achava a saída, teve poucas oportunidades. E começou ali por volta de 10, 15 minutos do segundo tempo a mostrar, né, o seu talento. Conseguiu passar pela retranca ali, vamos dizer assim, produzido pela equipe da Sérvia, né? E a partir dali começou a aparecer o talento, o toque de bola, né, da garotada do Brasil. E aí conseguiu o resultado que todo mundo esperava, um 2-0 com uma atuação excelente, né, do Richarlison, e também com os passes do Neymar, do Vini Júnior para o gol. Foi eletrizante, né? E tirou o grito da garganta dos torcedores. Tava, né, ali entalado, todo mundo esperando. E essa Copa, se a gente for pensar assim nos outros jogos, por exemplo, a Argentina, que perdeu aí pra Arábia Saudita, todo mundo tava falando, esses primeiros jogos aí tá dando um monte de surpresa e tudo mais. Quando começou o primeiro tempo, que não saiu nenhum gol, você ficou pensando nisso? Eu acho que todo brasileiro pensou, né? Porque tivemos 2 grandes zebras, né? A maior delas da Argentina contra a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita que na última Copa começou perdendo por 5-0. Em 2002 tomou 8-0 da Alemanha. Já tem um histórico aí. Histórico, né? Ela consegue uma classificação ali na Ásia, mas é uma equipe que não consegue fazer frente com as outras seleções. E pegou a Argentina, que vinha aí com 36 jogos de invencibilidade. E com o Messi. E com o Messi em campo, e acabou tendo um resultado surpreendente. Inclusive o rei lá da Arábia decretou feriado, né? No dia seguinte na Arábia, devido a esse feito histórico. E ontem, lógico, um pouquinho o brasileiro pensava nisso, né? Porque a Sérvia é uma boa equipe. Sim. Tem jogadores conhecidos que jogam ali no futebol europeu. O time todo alto, né? Um time forte da Sérvia. Bolas aéreas não tinha chance nenhuma. Não tinha chance. E eles ainda quase fizeram um gol quando estava 1-0 o jogo. Mas o Brasil conseguiu sobressair, mostrar o seu talento, que veio ali, igual eu falei, no começo do segundo tempo. E aí, a nossa individualidade, né? Primeiro gol, um passe do Neymar pro Vini Júnior, que acabou nos pés do Richarlison, né? Aquele gol truncado ali no meio da área. Como que chama aquele gol mesmo? Eu achava que era gol de bicicleta. O segundo é um voleio, né? Voleio, acho que é um voleio, né? Não seria uma meia bicicleta, não seria uma meia bicicleta, acho que é um voleio mesmo. Eu tava assistindo o jogo junto com homens, e aí eu peguei e falei assim, olha, um gol de bicicleta. Eles, não, sim, não é um gol de bicicleta. E eu, gente, me explica então. Aí eles falaram essa palavra aí, que eu nunca tinha ouvido falar, gente. Mas foi esse gol lindo. A gente tinha na década de 90 o Bebeto, que gostava de fazer muito gol de voleio. De voleio. Né? E ontem foi um voleio mais, vamos dizer assim, mais completo. Porque ele deu uma virada na bola e pegou de um jeito ali que todo mundo, né, foi a loucura ali na hora. Ninguém acreditava que tinha sido, na minha opinião, né, ontem foi o encerramento
da primeira rodada, né? Onde todas as seleções participaram. Para mim, o melhor gol, né? O mais bonito da primeira fase da Copa. Da primeira rodada. Inteira, você acha? Da primeira rodada, eu acho que sim. O gol da Arábia Saudita, o segundo gol contra a Argentina, foi um golaço também. Né? A Espanha fez um gol também muito bonito na goleada de 7-0. Mas para mim, esse gol do Richarlison foi o mais bonito da primeira rodada, sem dúvida. Ô, Juliana, aí o pessoal tava falando assim, os preferidos desse ano aí, né? É Argentina, Brasil. E agora, o que você acha? Quem são aí os grandes favoritos para levar a taça? Que a taça tá aqui com a gente hoje, né, gente? É lógico que a gente ia colocar a taça aqui para poder fazer parte do nosso cenário do Papo Rock. Mas o que você acha, Juliana? Olha, pela primeira rodada a gente pode tirar umas conclusões aí, né? O Brasil, ele joga de uma forma diferente, ele joga para frente, mas vai encontrar pedreira pelo caminho, né? Eu vejo a França como principal adversário ali. Fez um excelente jogo, né? A França que vem com muitas contusões, perdeu jogadores, né, muito importantes, perdeu o Benzema, né? Perdeu o Benzema, perdeu também o Kanté. O meio-campo da França ali com o Pogba e o Kanté, ela praticamente é como se o Brasil tivesse perdido ali Neymar, tivesse perdido o Vini Júnior. O Benzema que é o melhor, né? O Benzema foi eleito o melhor do mundo. Ele não foi tirado da Copa ainda. O técnico não chamou ninguém pro lugar dele, tá fazendo tratamento. Vamos fazer de tudo, pra, né? De repente, ele conseguir voltar ali nas oitavas, nas quartas de final, quem sabe. Ainda há essa possibilidade, né? Que ele não foi descartado, vamos dizer assim. O nome dele continua lá, só que ele não tá nem com a equipe mais. Ele voltou pra França para fazer um tratamento. Mas eu vejo a França, mesmo com esses desfalques, mais ou menos igual ao Brasil. Eles têm um banco de reserva muito bom e a França vai dar trabalho nessa Copa, né? E pode pegar o Brasil mais lá pro final. O Brasil pode encontrar já nas quartas de final, porque assim, agora no entrocamento das chaves ali, o Brasil passando, e eu acredito que vai passar em primeiro lugar, nas oitavas ele vai pegar o segundo lugar do grupo que tem Portugal e Uruguai. Então já vem um adversário muito difícil nas oitavas de final. Pegar Portugal já nas oitavas. O Uruguai ontem não mostrou um bom futebol contra a Coreia, mas aquele fator de estreia e tal. O Arrascaeta não entrou, achei estranho, né? O Arrascaeta não entrar num jogo como aquele. São grandes nomes que todo mundo fica esperando, né? Vou assistir o jogo de Portugal pra ver o Cristiano Ronaldo, vou assistir a Argentina pra ver o Messi, a França pra ver o Messi. Mas aí chega lá, a pessoa vai assistir o jogo do Uruguai e não tem o Arrascaeta. Tem o Luis Soares lá, mas precisava de um meio campo ali. O técnico optou pelo De La Cruz, mas o Arrascaeta, creio eu, que merecia a titularidade no time de Uruguai. Talvez ele apareça no próximo jogo, mas então o Brasil vai pegar Portugal, eu acredito, ou Portugal ou Uruguai nas oitavas. Já é um compromisso muito difícil. Então se pegar o Uruguai, tomara que o Arrascaeta não seja escalado. Então os torcedores do Flamengo sabem muito bem disso, né? Porque ele arrebenta no Flamengo lá, né? Campeão da... Aí vai ser Vini Júnior contra o Arrascaeta. Contra o Arrascaeta, dois ex-colegas, né, de clube. E aí passando pelo Uruguai ou pelo Portugal, o Brasil vai para as quartas. E aí tem a opção, se a gente for pegar por favoritismo, ele pode encontrar nas quartas de final, depois desse jogo. Seria uma dessas seleções: Espanha, Alemanha, Bélgica ou Croácia. É uma das quatro que vem aí nas quartas de final. A Alemanha vai ter um jogo dificílimo domingo, porque a Espanha ganhou de 7-0 e a Alemanha perdeu para o Japão. E as duas se encontram no domingo, 4 horas da tarde. E detalhe, se o Japão, no outro jogo, fizer um ponto, a Alemanha vai ter que obrigatoriamente ganhar da Espanha domingo, porque senão ela está fora da Copa. Então, ela se pra deu gente mal. Vai ser assim como se fosse uma vingança. Nossa, com gostinho de A Alemanha vingança. cairia na primeira fase pela segunda vez consecutiva. Mas, ao que tudo indica pelo entrocamento ali da tabela, o Brasil deve encontrar a Espanha nas quartas de final. Eu acredito. Então vem por aí, Uruguai ou Portugal. Portugal. Pode vir Gana, pode vir Coreia do Sul, mas eu acredito que é Uruguai ou Portugal.
E depois Espanha. Então o Brasil vai ter aí diversas barreiras pra gente chegar até o nosso objetivo, que é o Penta, que tá sendo esperado faz né? Todo mundo aí sonhando com o Penta. Essa geração de hoje em dia não viu o Brasil ser campeão, né? Não viu, 20 anos. 20 anos. Né? 20. Nós conseguimos ver algumas vezes, mas a geração de hoje não conseguiu ver. É uma pena, né? Porque, gente, é uma emoção, uma alegria imensa. O Brasil que é conhecido aí, apesar de não ser o criador de futebol, mas é conhecido como país do futebol. Então, pra gente, acredito que seja um plus a mais, né? Uma alegria a mais. E o brasileiro, vamos dizer assim, né? O brasileiro, ele é mal acostumado, né? Porque o Brasil, se a gente for pensar, né? Em maio, 22 edições de Copas do Mundo, o Brasil, ele é o único pentacampeão. É o único que ganhou 5 Copas. Então a gente tá meio acostumado, apesar de fazer um tempo, né? Que não vem, né, essa Copa do Mundo e tal. Mas aí a gente vê... Nós vimos o Tetra, o Penta... o Tetra, né? E o Penta. O Tetra e o Penta. Porque o Tri foi lá em 70, Foi lá em 70, não é da nossa época. Lá em 70. Marcos Amâncio acompanhou? Marcos Amâncio viu, olha lá. 70. Pra mim, o Tetra foi maravilhoso, né? Que foi aquele time do Romário, Bebeto. Era uma seleção super criticada, Roberto o Parreira Carlos. super criticado na época. E mas que... era uma seleção conjunto, né? Uma conjunta. Surgiu lá o Vocês Vão Ter Que Me Engolir do Zagallo. Do Zagallo. Né? E ontem, eu não sei se você percebeu no jogo no primeiro tempo, mostrou o Roberto Carlos lá sentado. O Roberto Carlos. Com um semblante muito preocupado. Ele tava. Aí surgiu um meme na internet que eu até ri muito, que ele falando assim, ó, na nossa época o futebol era diferente. A gente já teria feito muitos gols no primeiro tempo. E eu não sei, sabe, eu senti uma grande preocupação nele. No primeiro tempo, aquela tensão, né, que foi contra a Sérvia. Estreia é assim mesmo, né? Vem as dificuldades. E o Brasil também, igual Portugal, encontrou também ontem no primeiro tempo dificuldades, depois deslanchou aí no segundo tempo. Mas a partir ali, né, da metade do segundo tempo, o Brasil mostrou aquela força que ele tem. Vi algumas partes ontem do jogo entre Suíça e Camarões. O Brasil, acredito eu, que agora vai ter menos dificuldade, né? Os dois vai dar pra passar tranquilo. Eu acho que sim. Eu acho que ele ganha com um pouco de dificuldade da Suíça. E Camarões, eu acredito que vai ser aquele jogo da festa. Acredito, né? Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, de uma rodada para outra. O técnico vai lá conversar com o time, né? Às vezes pode ter mudança e tal. Mas eu acredito que o Brasil passa com 3 vitórias na primeira fase. É isso aí. E agora a gente vai falar, Juliano, sobre a história da Copa. Fala pra gente aí um pouquinho sobre as vitórias que o Brasil teve. Como que foi, assim, a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo? Bom, Cindy, o Brasil conseguiu o primeiro campeonato em 1958. 58? Copa realizada na Suécia, né? Pelé tinha 17 anos. E o Brasil vinha daquela ansiedade, né? Pela conquista de uma Copa do Mundo, porque havia perdido em casa a Copa de 50. O Brasil fez a Copa de 50, né? Aqui no Brasil, ela foi realizada aqui, porque a Europa estava devastada devido à Segunda Guerra Mundial, ficou 2 edições de Copa sem acontecer. Olha só. E foi uma frustração muito grande aqui no Brasil, né? A derrota no final para o Uruguai. Muita gente não sabe, mas não foi uma final. Aquele campeonato ele foi diferente, foi um quadrangular, né? Então no último jogo o Brasil precisava de um empate contra o Uruguai para ser campeão no Maracanã, que estava, né, estreando, vamos dizer assim. E o Brasil acabou perdendo a Copa de 50. Chega em 54, o Brasil não consegue ter êxito. E em 58 tinha aquela seleção fechadinha, aquela seleção que era, vamos dizer assim, você vendo no papel, imbatível, né? Com Pelé arrebentando e no Santos. Aí em 58 o Brasil vai para a final contra a Suécia, os donos da casa. Uma expectativa muito grande, mas o Brasil consegue sobressair. Tem histórias curiosas dessa Copa, né? A gente pegando ontem, por exemplo, o jogo de ontem, né? Após o gol, os vídeos, os memes, né? Copa de 58, o pessoal assistiu aqui no Brasil pelo rádio, né? Ouviu, né? Na televisão verdade, era um item raro naquela época, né? Então, o que acontecia? Os torcedores ouviam pelo rádio o jogo, e nessa Copa da Suécia, a fita com os melhores momentos,
né? Não era o jogo completo. Ela chegava no Brasil um dia depois. Só aí os torcedores iam, né, na casa de raríssimas pessoas que tinham uma TV para assistir, para saber como que foi o gol. Olha só a diferença, né? E o futebol evoluindo ainda, né? Várias regras que a gente conhece hoje não tinha sido criadas ainda. Esse jogo contra a Suécia na final, o Brasil ganhou por 5-2. 5-2? O Brasil ganhou de 5-2 da Suécia. E 5-2 contra os donos da casa, né? Contra os donos da casa, que aplaudiram de pé a seleção brasileira, né? Para eles foi um feito imenso eles terem chegado na final contra o Brasil, mas o Brasil sai vitorioso, Pelé chorando, conquistando uma Copa. Novinho, né? Com 17 anos. Então é a primeira Copa do Brasil. A segunda Copa o Brasil conquista no Chile. Nesse caso, né, eles falam que foi da música que a gente tocou no bloco passado. Isso. Não, de 62. Não, do Chile, é 62, é verdade. É o Rock del Mundial, né? Rock del Mundial. Que foi o primeiro tema oficial, vamos dizer assim, da FIFA para a Copa do Mundo. E nessa Copa no Chile, ela ficou conhecida como a Copa do Garrincha, porque o Pelé se machuca e o Garrincha é quem vai para a final de uma forma até meio polêmica, né, para o jogo da final, porque na verdade o Garrincha tinha sido expulso no jogo anterior. Só que detalhe, gente, naquela época não existia ainda o cartão vermelho e o cartão amarelo. O juiz só chegava no jogador e falava: você foi expulso. Mas no outro você pode jogar. Não podia, na verdade. Mas o que acontece nessa semifinal especificamente é que sumiu a súmula da partida. E sumiu o Bandeirinha, né, que tinha dado a expulsão ao Garrincha. E o Garrincha era o grande nome naquela época, né? Era o grande nome, já que o Pelé estava fora, era o Garrincha. E ele acaba jogando a final contra a Tchecoslováquia. E ele acaba jogando essa final e o Brasil se sagra campeão pela segunda vez, bicampeão. Na verdade não, foi o Amarildo, o Zito e o Vavá que fizeram esses 3 gols, mas o Garrincha, vamos dizer assim, foi o grande nome, né? E essa polêmica também, igual eu falei, muitas regras não tinham sido criadas ainda. O cartão amarelo e vermelho, uma curiosidade, ele só surgiu na Copa de 70. Olha, né? 8 anos depois, então, disso. Então não tinha como ninguém reclamar nada, falar nada. É porque na Copa de 66 teve uma briga num jogo entre Inglaterra e Argentina e o juiz expulsou vários jogadores. E foi aquela confusão depois, porque ele não sabia dizer quem que tinha sido expulso, né? E aí o que aconteceu? O chefe de arbitragem da FIFA, ele diz que estava indo embora para casa e no carro ele começou a pensar: como que a gente vai resolver essa situação? Porque virou uma confusão danada. Aí ele falou que quando ele parou no semáforo e viu o sinal vermelho, amarelo, ele criou e falou assim: vou criar um cartão. Deu um insight nele. O cartão vermelho e o cartão amarelo. E aí ele aparece na Copa de 70. Olha, o cartão vermelho e o cartão amarelo. Olha só. Então vamos lá. Gente, a gente tá tendo uma aula de história aqui, hein? Então bora prestar atenção. Primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi 58. Na Suécia. Na Suécia, contra a dona da casa. A Suécia. Em 62, contra a Tchecoslováquia. Que foi no Chile. No Chile. E depois? E o tri? Aí o Brasil faz uma campanha ruim, caindo na primeira fase, 66, na Inglaterra, né? E em 70 vem novamente, o Pelé estava machucado, 66 e machuca de novo. E em 70 o Brasil estava arrasando. É o esquadrão, né, da Copa de 70, com Carlos Alberto Torres, com Gerson, com Pelé. Então era a Copa que era para ser do Brasil. O Garrincha já não estava mais na Copa de 70, né? Mas o Pelé foi quem comandou essa seleção na Copa de 70, e onde a última partida foi contra a Itália, né? Itália. Essa Copa foi no México, né? É conhecida pelas pessoas que viveram essa época, que viveram essa Copa, como uma das mais marcantes. O torcedor, ele costuma mencionar, quando se fala de Copa do Mundo, 2 lembranças. Aí vai muito a questão de idade, quem vivenciou uma época ou não. Eles falam da Copa de 70 e da Copa de 82, né, que o Brasil sofre a vingança aí do caso da Itália, né? Em 82 ele foi eliminado pela Itália com gols do Paulo Rossi.
Mas a Copa de 70 foi aquela Copa marcante, assim, que o Brasil, ele consagra, assim, como campeão, vencendo a fortíssima Itália por 4-1 na final. 4-1 da Itália em 70, gente. Então vamos lá, ó. Essa Copa foi no México, em 70, que o Brasil se sagrou tri. E o Tetra... O Tetra vem em 94. Gente, mas olha só, 24 anos depois... 24 anos, muito Brasil. tempo depois. Será que esse ano vem, então, o Hexa? Então, né? sim, Tá aí, ó. Tá bem parecido, porque esse ano tá fazendo 20 anos, né, que o Brasil ganhou. 20 anos já, a Copa de 2002. Agora, em 94, o Brasil sofreu um jejum um pouco maior, né? Que a gente pegou 24 anos. De 24 anos. E aí essa seleção era incrível, né? Que a gente estava até comentando aqui no primeiro bloco, que tinha Romário, Bebeto, Roberto Carlos... Branco, gente, era... Dunga, né? Essa Copa... Tafarel. Primeira Copa, né, nos Estados Unidos, um país que não tinha, vamos dizer assim, um futebol... De expressão nenhuma de futebol. De expressão, né? Até teve uma pesquisa na época lá, nos Estados Unidos, que apontava que mais de 80% dos norte-americanos não sabiam que a Copa ia ser realizada lá. Ai. E a Copa faltava uma semana para começar. Então eles não estavam sabendo. Só que a partir do momento que começou, né, a Copa do Mundo, os americanos se voltaram para a Copa. Aí foi uma das maiores audiências na época, né, da história da TV norte-americana, né? Os Estados Unidos é um país muito atlético, né? Eles têm o esporte muito forte desde criança, nas escolas inseridos, né? Então, e hoje é muito forte, é uma das maiores audiências da Copa do Mundo. Embora a seleção norte-americana não tenha uma tradição assim, não tenha uma equipe assim que consiga chegar um pouco mais longe, mas é um país que hoje para também para o futebol. E aquela Copa, ela teve uma sensação assim diferente, aquela Copa de 94, vinha a questão, né, do Brasil estar 24 anos sem ganhar um título. O Brasil sofreu um duro golpe um mês antes, que foi a morte do Ayrton Senna. Foi. Né, que era quem... Ele, quando o Brasil é eliminado, o maior ídolo do esporte, sim, acho que até mundial. E ele, né, quando o Brasil tinha sido eliminado na Copa de 86 pela França, que ele, para levantar aquele orgulho do brasileiro, né, que estava cabisbaixo com a seleção, com o esporte, ele começou com a tradição de tirar a bandeira do Brasil de dentro do carro, né, e fazer a bandeirada com a bandeira do Brasil, assim, mostrando o orgulho de ser brasileiro. E infelizmente ele morreu no dia 1º de maio, né? A Copa começa ali no final de junho. E quando o Brasil ganha, o Ayrton Senna seria tetra naquele ano se ele fosse campeão. Olha só. Assim, aí o Brasil, assim que o Baggio erra o pênalti, né, que o Brasil está comemorando, eles aparecem com a faixa: Senna, aceleramos juntos. Esse tetra é nosso. Gente, chega a arrepiar. Olha aqui, né? Arrepiei, gente, porque foi... Então teve todo esse contexto, a questão política também na época. O Brasil estava passando por um momento assim de transição da moeda. Né? Tinha acabado de ser implementado o Plano Real, que na época, ainda da Copa... Tinha passado pelo impeachment. Era o RV, né? É o impeachment 2 anos antes. Tinha passado pelo impeachment, tava nessa transição. Transição de moeda, questão. O Brasil tá, vamos dizer assim, com o surgimento do real, ele estava conseguindo, né, dar aqueles primeiros passos para acabar com a inflação. Chegou uma época até que o real ficou quase equiparado ao dólar. Isso, logo no começo. Né? E na época da Copa ainda teve uma transição, que foi o RV, né? Que era uma transição para chegar no plano real. E o Brasil estava vivendo isso no tempo de Copa. Deve ter tido muito brasileiro lá, né? Porque equiparado o dólar ao real, brasileirada deve ter ido para os Estados Unidos assistir a gente pega ali a imagem aérea do estádio Rose Bowl, né? Que é o estádio que foi realizado a Copa. Esse estádio, curiosamente, não tem cobertura, né? E a partida foi realizada meio-dia, num calor intenso, afinal. Por quê? Porque a FIFA, ela joga estrategicamente os jogos num horário que na Europa, que é onde tem o maior retorno financeiro, vamos dizer assim, de questão de mercado, esse jogo ele tem que ser no horário nobre da Europa, né? Então os jogos não tem muito a ver com a questão, vai ser em qual país, que hora que é o jogo lá? A FIFA vai determinar. Espera aí, que horas que é o jogo? Vai ser 10 horas na Alemanha da noite.
Vai ser 8 horas da noite na França. Então, é o horário que ela é específica para fazer a partida. E no caso de 94, foi uma judiação. A gente jogou, né, no calor de Los Angeles, lá com mais de 30 graus, uma partida ao meio-dia, que ainda foi para prorrogação e para os pênaltis, né? Ainda bem que a gente tá acostumado com calor, né? O Brasil é um país super tropical. Agora você imagina o pessoal lá da Suécia. Sofreram mais. Gente, devem ter sofrido, da Polônia. Sofreram mais. Ô Gil, mas olha só que bacana. Então, primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos, um país onde não tinha muita expressão de futebol. Depois de 24 anos que o Brasil não ganhava um campeonato, uma Copa do Mundo, tivemos aí um time que foi incrível, assim, que todo mundo lembra até hoje. São nomes, assim, que... Acho que eu nunca vi uma Copa com tantos nomes que as pessoas lembram até hoje, assim, de tanta expressão. E a gente foi aí, tetra, contra, mais uma vez, a Itália. A gente ganhou mais uma vez no caminho. Contra a Itália. E primeira decisão por pênaltis na final de uma Copa do Mundo. Primeira decisão, né, por pênaltis numa Copa do Mundo, e o Baggio errou. O Baggio, até tem uma entrevista curiosa dele, né? Roberto Baggio. Ele falou que por várias semanas ele não conseguia dormir direito. Ele sonhava que estava acertando o gol, sonhava que estava errando o gol. E ele falou que a única felicidade que ele conseguiu sentir depois daquele episódio foi que ele falou: bom, eu errei o pênalti, mas mais pessoas ficaram felizes do que tristes. Deixei mais pessoas felizes. Por causa da questão da população do Brasil ser, né, bem maior que da Itália. Ele falava nessa questão, mas que é uma coisa que ele não esquece até hoje. Ele tem pesadelos com isso até hoje. Nossa, imagino. Agora, olha só que outra curiosidade. Você falou aí sobre a Copa de 58, que quase ninguém tinha rádio, e foi uma dificuldade e tudo mais. Nessa época a gente não tinha internet em 94 aqui no Brasil. Mas nós já tínhamos TV e tudo mais. E eu me lembro, eu tinha 13 anos na época, que foi assim, a Copa do Brasil das ruas pintadas. Sim. Gente, o pessoal pintava as ruas, se reunia nos bairros. Até o Marcos Amans estava contando que o pessoal na rua da casa dele fechava a rua inteira e pintava, e cada um se reunia cada dia numa garagem para assistir todo mundo junto. E era aquela alegria, aquela união. E assim, foi um marco, eu acredito. O Penta não foi tão emocionante pra mim, tanto quanto o Tetra. O Tetra pra mim foi uma Copa assim, de todo mundo de rosto pintado. Sim. Acho que o pessoal já estava acostumado com o rosto pintado por conta do impeachment, que foi aí, né, a geração cara pintada e tal. Aí veio aquela mesma emoção, né, do poder do brasileiro. O brasileiro já estava empoderado. Conseguimos tirar um presidente do Brasil. A gente conseguiu a Copa do Mundo 2 anos depois. Então, acho que foi uma emoção imensa. Eu acho que tem a ver também a questão do tempo, né, que fazia que o Brasil não ganhava. E 2002, né, o apaixonado por futebol, ele assistiu a final. Mas o Brasil teve um fator que eu acho que foi preponderante, assim, para ter sido de menos emoção. Eu acho que o principal, porque fazia menos tempo que o Brasil tinha ganhado uma Copa. Mas por causa da polêmica da Copa de 98. Igual eu falei, o brasileiro é mal acostumado. Ele quer ganhar tudo, né? Todas as Copas. E tem seleção, a gente tá vendo aí, acompanhando a Copa do Mundo, tem seleção que o torcedor, ele chora só de saber que a equipe foi classificada pra Copa, né? A gente pegou seleções aí, Equador, 4ª Copa do Mundo que estão participando. Peru, né? Que foi pra repescagem e não conseguiu classificar. E o país para... A própria Arábia Saudita é feriado só porque ganhou um jogo. Então agora no Brasil, em 98, o Brasil perde por 3-0 da França na final, com toda aquela polêmica do Ronaldo, o fenômeno, né? Sim. Era Ronaldinho ainda na época. E naquela época, ainda sem internet, surge... o Brasil, como é mal acostumado com as vitórias, surgiu a polêmica de que o Brasil teria entregado aquela Copa para a França. Quem está nos assistindo sabe, que já ouviu falar pelo menos uma vez disso, né? O Brasil mas foi frustrante, não foi? Porque assim, o Brasil estava melhor, não adianta, ele era o melhor ali no momento. É que é o futebol, né? Recentemente saiu até um documentário, né, do fenômeno, e que fala principalmente desse fator de 98. O Ronaldo, ele sofre uma convulsão ali, logo após o almoço, pouco antes da final. Tinha brigado com a namorada, aquela pressão, tinha um problema no joelho. E ele sofreu uma convulsão que ele vai para a clínica
lá na França, né? Até tem um depoimento do médico que atendeu ele na França, que fala que ele teve um estresse emocional que chegou no limite, ele teve uma convulsão, né? Parou de respirar e não conseguia falar, travou a língua, tudo. Mas que a partir do momento que passou aquele momento de ansiedade, voltou ao normal, o médico falou, não, você não tem nada, fez todos os exames, fez o eletro, não tinha nada. Foi uma coisa de momento. E aí autoriza ele jogar. E foi um fator surpreendente nessa Copa de 98, né? A gente falou que ia falar de vitória, mas estamos falando dessa Copa, sim, né? Não tem como que deu não lembrar. Ruim, mas enfim, depois, 4 anos depois, o Penta veio. Mas 1 hora, você já imaginou a situação? 1 hora antes da partida, chega a informação de que o melhor jogador do mundo não ia jogar. Foi uma surpresa, todas as televisões do mundo inteiro falando, Ronaldo tá fora. E aí chega 20 minutos antes de começar o jogo, substituem a escalação, 20 minutos antes, não, o Ronaldo vai jogar sim. E no documentário ele fala que ele brigou com o Zagallo, com o médico da seleção, falou, não, outro médico falou que eu não tenho nada, que eu posso jogar, e ele foi. Só que assim, os jogadores, os companheiros de equipe, né, sabiam que ele tinha tido um problema muito sério horas antes. Então ficou aquela tensão, preocupação. Ele, logo no começo do jogo, dá uma trombada com o goleiro Barthez da França, né, que fica estatelado no chão. Então eu falo, o rapaz teve uma convulsão, dá uma trombada agora com o goleiro já no começo do jogo. O Brasil não foi bem naquela partida. E o Zidane conseguiu ali 2 gols de cabeça, depois a França vai fazer mais um gol no final. É aquele dia que não era o dia da seleção brasileira, né? E eu acredito assim, e acabou perdendo, fazer o quê? E 4 anos depois vem, né, o Penta, que o Brasil chega desacreditado, né? Teve problemas aí nas eliminatórias da Copa. Não era um time, né, que era cotado para ser campeão. Mas tinha Ronaldo. Mas tinha o Ronaldo, né? Os dois Ronaldos. Os dois Ronaldos. E o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, Rivaldo. Né? Uma seleção que cresceu ali durante a Copa, chamada Família Felipão. Uma curiosidade, assim, dessa Copa, de um jogador. Você já imaginou, você tá assistindo uma missa, né? E a Copa já começou. Isso aconteceu com um jogador da seleção brasileira, que foi com o Ricardinho. Ele estava na missa, a hora que ele saiu da missa, o celular dele tinha mais de 30 ligações, principalmente da esposa. Aí ele ligou de volta para a esposa e falou, o que aconteceu? Ela falou, você foi convocado para a Copa. Olha! E o Brasil estava estreando, estrear no dia seguinte, né? Aquela Copa foi no Japão e na Coreia. E o que aconteceu? O Emerson, né, que seria o capitão da seleção brasileira, ele foi brincar de goleiro num treinamento e deslocou o ombro. Acabou perdendo a Copa, ele lesionou o ombro, ele acabou perdendo a Copa lá no Japão. E aí tiveram que chamar às pressas o Ricardinho, que pegou o avião aqui, foi pra Copa, chegou lá depois do jogo da seleção brasileira, do primeiro jogo, né? E ainda entrou em 3 jogos ainda. O Ricardinho jogava pelo Corinthians na época. E aí ele é um fato curioso, né, dele entrar de última hora, assim. Mas o que ficou marcado naquela Copa de 2002 foi a família Felipão, que ele conseguiu fechar o grupo ali. Tinha uma polêmica muito grande porque o Romário tinha se lesionado um pouco antes da Copa e virou o Brasil inteiro numa campanha pedindo para o Felipão convocar o Romário. E o Romário, ele foi, vamos dizer assim, desconvocado, né, dias antes, né, de anunciar a lista final. Hoje já há vários comentários, né, que o Romário ele não tinha condição de jogar os 2 primeiros jogos, que ele entraria só a partir da 3ª partida. Só que aí, né, o Zagallo estava na seleção, naquela época, coordenador técnico, o próprio Felipão, e o Romário não gosta nem de comentar nesse assunto, que ele fala que conversaram com ele, que não, você tá na Copa, tranquilo. Outro dia vai lá na imprensa e fala que ele tava fora, né? Então teve vamos dizer assim, um descrédito por parte dos torcedores. E agora? Porque o Romário tava deslanchando nas eliminatórias, era Romário e Ronaldo. Era a dupla, Romário e Ronaldo. De repente vamos pra Copa só com o Ronaldinho. E deu certo. O Felipão acabou convencendo, né, o torcedor brasileiro
E o Brasil ganhou jogos difíceis naquela Copa, uma semifinal contra a Turquia, né, que venceu por 1-0, que tem um fator curioso, a questão de televisão desse jogo, né? O jogo Brasil e Turquia da semifinal, que foi às 6 horas da manhã, é a maior audiência registrada da televisão brasileira até hoje. Olha só. Né? Aí muitas pessoas perguntam, nossa, mas por que o jogo da semifinal contra a Turquia é o jogo de maior audiência e não da final contra a Alemanha? Por quê? Que o Ronaldo fez 2 gols. O jogo da Turquia, da semifinal, foi às 6 da manhã. E o da Alemanha, da final, foi às 8. Mas o que acontece? Na final, estavam todos os torcedores assistindo juntos, no mesmo local, né? Então o número de TVs ligadas era menor. Né? Tá explicado. Já a semifinal, como foi às 6 horas da manhã, né? Então, muita Ninguém gente, saiu de o casa. pessoal, mas todo mundo vai querer sair 6 horas da manhã pra assistir e tal. Então fica todo mundo assistindo na sua televisão. E aí então, naquela época não teve aula de manhã nas escolas, não todo teve, mundo foi liberado. E esse jogo é o jogo de maior, desde quando começou a registrar as audiências, como é registrado hoje, é a maior audiência da história da televisão. Brasil e Turquia, 1-0, gol do Ronaldo de biquinho, lá no final, chorado, né? Levando o Brasil para a final da Copa. E aí foi a oportunidade que o Ronaldo teve de se redimir, né? De se redimir. De se consagrar mesmo como fenômeno e um dos maiores ídolos de todos os tempos aí do futebol, né? Isso, a FIFA tem uma mania, né, dela eleger o melhor jogador do mundo, da Copa, antes da final. E 2002 foi assim, ela elegeu o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, como o melhor da Copa. De fato, era um excelente goleiro. Só que chega na final, o primeiro gol do Ronaldo surge depois de uma rebatida, de uma falha gigantesca do goleiro Oliver Kahn. O Ronaldo pega a sobra, faz o gol, né? Aí ficou aquela contestação, né? Será que se a FIFA tivesse visto o jogo da final, teria dado o troféu de melhor do mundo para o goleiro Oliver Kahn ou para o Ronaldo? Né? Aquele jogo ficou... Aquela Copa ficou marcada também por um gol antológico, né, do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Um jogo que aconteceu às 2 horas da manhã, que o Ronaldinho, até hoje ele fala que ele bateu pro gol, mas fica aquela dúvida, será que ele bateu ou foi cruzar? Que ele bate e a bola acaba encobrindo, né, o goleiro Rousseau da Inglaterra e fazendo aquele gol na virada de 2-1 sobre a Inglaterra. Olha só. E ainda a gente vai falando mais um pouquinho sobre o Ronaldo, ele ainda conseguiu jogar na Copa de 2006. 2006, que aí vem mais uma vez o quadrado mágico, né, que era conhecido como quadrado mágico, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, novamente Ronaldinho Gaúcho, mas infelizmente o Brasil mais uma vez tem a França pelo caminho. O Brasil era favorito, tinha uma equipe melhor, mas o Brasil ele foi eliminado, né? Eu acho que o maior algoz do Brasil em Copas foi a França. A França tirou o Brasil nos pênaltis em 86 e em 98 ganhou na final de 3-0 e depois em 2006 com o gol do Thierry Henry acaba eliminando o Brasil novamente, né? E eu falei no começo do programa que o Brasil tem chance de pegar a França, quem sabe, né, para acabar com esse estigma dessa questão de rivalidade aí, de não conseguir passar. Pelo menos o Benzema não tá jogando, né? Parece que não vai jogar. Teoricamente não, mas a França tem uma excelente equipe. Excelente. Tem o Benzema, mas tem o Mbappé, tem o Giroud, que fez 2 gols na estreia, tem uma seleção fortíssima, né? Ô Juliano, e aí de 2002 pra cá, nada. Com uma questão muito importante, o Brasil desde 2002, desde aquele jogo contra a Alemanha, o Brasil nunca mais ganhou de uma seleção europeia no mata-mata. Olha isso, desde gente. 2002, né? Em 2006 ele foi eliminado pela França. Em 2010, primeiro mata-mata contra uma europeia, contra a Holanda, 2-1 para a Holanda. Em 2014 no Brasil pegamos a Alemanha, né? Aquele jogo, não precisa falar. E em 2018 a Bélgica. Então foram 4 ou 5 Copas que o Brasil 4 Copas acaba pegando uma seleção europeia e sendo eliminado. E não teve dessa vez chance de treinar, de jogar um amistoso contra a seleção europeia antes da Copa. E se pegar Portugal nas oitavas, né, já vai ser a primeira experiência aí de tentar
acabar com essa marca, né, de não conseguir passar por seleções europeias em mata-mata. Ai. Nossa, e vai ser primeiro Portugal, depois França? Pode pegar Portugal já nas oitavas, né? Mas eu acredito que Portugal passe em primeiro, assim como o Brasil. Aí ele foge de Portugal, mas pega o Uruguai. E aí nas quartas, provavelmente vem uma europeia nas quartas. Que eu falei, vai ficar dando a lógica daquelas, né, mais favoritas. Seria, ao meu ver, Espanha, Alemanha ou Bélgica. Bélgica ou Croácia, mas... Bélgica tá bem também? Pra mim, a Bélgica não jogou bem o primeiro jogo contra o Canadá. É uma seleção, é a mesma seleção que jogou contra o Brasil há 4 anos atrás, só que caiu a qualidade dos jogadores, né? Não vem apresentando um bom futebol igual estava, né, em 2018. Então, eu acredito que a gente vai encontrar a Espanha pelo caminho nas quartas de final. Ao que tudo indica, a gente fazendo lá o simulador, lá, qual seleção pode jogar com qual. O Brasil tem tudo para pegar, a meu ver. Ou se a Alemanha ganhar da Espanha no domingo, também que é possível, né? É a Alemanha, é a camisa da Alemanha que vai estar em jogo. Sim. Até porque eles podem ser eliminados já no domingo. Pode dar um Brasil e Alemanha já nas quartas também. E agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa Copa, do cenário. Teremos aí segunda-feira Suíça. E depois quarta Camarões? Não, sexta, né? Sexta Camarões. Sexta às 4 horas Camarões. Qual que é o seu palpite? Brasil e Suíça, eu acredito que vai ser 2-0 novamente. 2-0 novamente. 2-0. Gente, anota aí a opinião do Juliano, porque ele ganhou o bolão, viu? Então, é verdade. O palpite dele é certo. É porque a Suíça, apesar de eu achar que é uma equipe mais frágil que a Sérvia, mas é uma equipe que sempre tem uma postura defensiva muito forte, né? Ela quase não toma gols. Mas, pelo futebol que eu vi a Suíça apresentar, a garotada do Brasil vai dar trabalho, eles vão chegar lá. Eu até arriscaria 3, mas vou ficar no 2-0. E Camarões? Camarões eu acho que é uma equipe que vai dar menos trabalho para o Brasil. A gente fala assim, né, pela lógica, né? Só que futebol não tem lógica, né? Não tem lógica. Vai do dia, a gente não sabe o que o Camarões vai estar almejando na última rodada, se eles vão chegar ainda com chance de classificação ou não. Então vai muito disso. Mas a meu ver é a equipe mais fraca dessa primeira fase. Camarões. A mais fraca. Pra mim Camarões. E eu aposto aí 4-1 pro Brasil. 4-1? A mais fraca, você acha que eles não vão fazer um gol? Eu acho que às vezes é pela maneira de jogar, né? Eles vão pra frente e vai deixar lá atrás a zaga aberta, assim. Mas é uma equipe que vai pra frente. É o modelo de futebol africano e tal. Mas vou apostar no 4-1. Ô, Juliane, por falar em gol, nosso Alisson goleiro, ele fez uma boa campanha na última Copa. E o que você acha dele? Não, o Alisson é um grande goleiro. Brasil, quanto a goleiro, o Brasil tá bem servido, né? Tem o Alisson, tem o Everton e o Everson, né? Que pra mim, o Everson, eu admiro mais o Everson no gol, né? O goleiro reserva, o primeiro goleiro reserva. Mas o Alisson também é um grande goleiro e das vezes que precisou dele, estava ali. Alto, sai bem do gol também. Acho que o Brasil, quanto a isso, tá tranquilo. E o nosso ataque? O ataque tem uma garotada correndo, pedindo passagem, né? Isso já estava acontecendo nas eliminatórias, que o Brasil fez uma campanha incrível, né? E com a administração do Tite ali, ontem dando a oportunidade já para o Martinelli estrear na Copa do Mundo, já sabia o que é, né? Também, que era uma das, vamos dizer assim, uma das surpresas da convocação foi o Martinelli. O Rodrigo, que entrou ontem, que está fazendo muito gol no Real Madrid, que mostrou o jogo de ontem, principalmente com esses 2 gols do Richarlison, é que o Brasil deixou de ter a tal da dependência do Neymar. Em 2014 o Brasil sofreu muito e teve a questão psicológica naquele jogo antes de jogar com a Alemanha, que era uma grande Alemanha naquele ano, né? Mas tinha aquele fator, o Brasil perdeu o Neymar num jogo antes de enfrentar a Alemanha na semifinal. E todo mundo contava com ele. E agora, não tem o Neymar? Hoje eu acho que não tem esse problema. Tanto que o Neymar, ele teve ontem um entorse, né, no tornozelo, vai ser reavaliado, mas possivelmente o Neymar vai ser pelo menos poupado do próximo jogo.
Eu acredito que ele não entra jogando contra a Suíça, né? Então o Neymar, ele pode ser substituído, pode ser trocado por outro jogador, mas o Brasil não tem aquela dependência do Neymar. Aí tem outros jogadores que podem entrar ali e fazer um papel igual foi ontem, a partir do momento em que o Neymar saiu, que ele foi substituído devido a esse problema no tornozelo. E você acha que ele joga ainda nessa Copa? Joga. O Neymar? Não joga sim. Eu acho que ele vai ser preservado por enquanto, né? Talvez até não tenha condição mesmo de enfrentar a Suíça na segunda. A gente vai até o Dr. Rodrigo Lasmar, né, que é o médico da seleção brasileira, falou que ia esperar de 24 a 48 horas para ver o que aconteceu no tornozelo dele, se ia desinchar e tal. Mas ontem eu assisti o jogo, inclusive, com um colega meu que é amigo que é professor de educação física, que já viu muito desses casos. Ele olhou a foto e falou, uma pessoa normal, 15 dias sem jogar futebol. O Neymar... Mas é um atleta, tem todo um suporte ali. Ele falou que próximo jogo é quase certeza que não vai jogar. Né? Então, assim, ainda que o Neymar não jogue contra a Suíça, o Brasil tem jogadores ali para suprir. Lógico que o Neymar, ele tem um diferencial, a questão individual ali, né, dele é muito importante para o conjunto da seleção brasileira, mas o Brasil tem outros jogadores ali que podem suprir essa falta. Como o Richarlison. O Richarlison, no caso, o já Vini. Centroavante, o Vini. O Pedro aí tem vem chance do de entrar? banco, tem chance. Seria, vamos supor, se o Richarlison cansar, né, que o Pedro é substituto, ele e o Gabriel Jesus, né, do Richarlison. Porque esse ano, devido às mudanças aí, a FIFA autorizou 3 jogadores a mais, né? Sempre eram 23 convocados, esse ano 26. E então tem muito centroavante, aliás, muito atacante ali. Então o Tite vai ter atacante à sobra ali. E curioso que são todos atacantes que costumam resolver, né? Então a gente tem boa expectativa aí para que o Brasil consiga bons resultados. E por falar em Tite, ele deve ter dado uma chamadinha na turma ontem no intervalo lá do jogo, ter falado, gente, vamos. Tite... Tem que usar de uma estratégia, porque a Sérvia, ela entrou muito bem no jogo. A Sérvia fez um excelente primeiro tempo, diante das limitações, né? Que é um time que não tem aquela qualidade técnica individual, mas o time inteiro foi bem consistente ali, conseguiu trancar o Brasil. O Brasil não conseguia chegar perto da área, né? O meio campo ali todo povoado, a linha da Sérvia também na defensiva. Eles deram muito trabalho para o Brasil no primeiro tempo, mas o Brasil conseguiu superar isso, né? Depois, com as individualidades, as jogadas ali, os 2 gols saindo dos pés do Vinícius Júnior, conseguiu, né, a alegria do brasileiro com os gols do Richarlison. Formaram uma duplinha excelente ali. Pra gente finalizar o nosso programa, eu queria que você falasse pra gente aí qual que é a final da Copa do Mundo desse ano, na sua visão aí, como que você já viu de futebol. A gente tá muito no começo, né, gente? Mas com a sua visão, quem que é a final que você imagina, de acordo com o que você já viu? Assim, eu acho que eu já dei um spoiler aqui. Vamos lá. Pra mim vai ser, eu acho que o Brasil, ele passa pela Espanha, aí encontra na semifinal Argentina ou Holanda, né? Tudo leva a crer que deve ser assim. E do outro lado da chave, que a gente tem que lembrar que a Copa são 2 chaves. Sim. Os que ficam em primeiro, os que ficam em segundo. Do lado de lá, dos que ficaram em primeiro do outro, vai sobrar ali, acredito eu, França e Inglaterra. Mas eu acho que a França passa pela Inglaterra e dá um Brasil e França na final. Brasil e França na final, que já tem aí aquele histórico triste que a gente já conhece. Isso. É pra acabar com esse histórico, né? Pra acabar com esse estigma aí, vencer a França. Você acha que acaba com esse estigma? Quem sabe, vamos torcer sim, tem chance, né? Mas assim, qual seria a final dos sonhos? Do Brasil, eu acho que seria uma vitória em cima da França. Em cima da França, pra gente acabar de vez aí com esse estigma e bora Brasil. Vencer a França no final. Então a gente vai torcer pra isso. A gente vai continuar dando pra vocês aí todos os resultados aí dos jogos. A gente vai passar pra vocês aí. Não deixem de acompanhar aí o programa do Juliano juntamente com o Guilherme Medeiros e o Rafael Bravo, o Câmara Esportes, que eles fazem aí 2 vezes por semana, né? Agora vocês estão fazendo de segunda e de sexta.
que aí tem aí o resultado tudo certinho. Então continue acompanhando aí, aproveitem para tirar as suas dúvidas. Os meninos fazem um compilado muito legal aí dos jogos, não só da Copa, mas de todos os esportes aí que tem no momento. Acompanhem aí direto. E na segunda é às 8 da noite? Segunda-feira às 8 da noite. E a sexta? Na sexta, às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Então, na sexta-feira, às 4 da tarde, a gente acompanhou aí agora mesmo aí, que o nosso programa agora foi ao ar às 5 horas. Então, você acompanhou aí um pouquinho antes. Então, fique ligadinho que toda semana vai ter muita informação aí pra vocês a respeito da Copa do Mundo. Juliano, muito obrigada pela sua participação. Certinho. Foi incrível o nosso papo aqui. Sempre muito bem-vindo no Papo Rock. Certinho, Cindy, muito obrigado pelo convite aí. Um prazer participar e estar falando da seleção brasileira aqui no Papo Rock. E é isso aí. E a gente começou o programa com a taça. Eu vou finalizar o programa com a taça na mão pra ver se dá sorte. Dedinho cruzado, todo mundo aí com todas as expectativas. E, gente, muito pensamento positivo, hein? Vamos aí pensar igual o Ricardinho que o Juliano tava contando aí, que tava na missa, tava rezando. Utilize aí a sua fé. Vamos rezar muito pro Brasil ser campeão dessa vez pra gente conseguir o nosso sonhado Hexa.